E aí pessoal, tudo bem? Atendendo especialmente ao pedido da Andréia Rodrigues, que me acompanha aqui no canal, o vídeo de hoje é sobre o uso da vírgula. Roda a vinheta! Como eu falei, né, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre a vírgula, né? Esse assunto que deixa aí tanta gente assim de cabelo em pé, né? Como é que eu coloco a vírgula? Não sei. Como é que eu uso a pontuação, André? Né? Bate o maior desespero. Calma lá que a gente vai resolver isso. Você vai ver que é mais simples do que parece. Bom, primeira coisa, nós vamos desfazer alguns mitos que nós acabamos aprendendo ao longo da vida, tá, pessoal? O primeiro deles é o de que nós usamos a vírgula para dar uma pausa na respiração. Onde eu respiro, eu coloco a vírgula. Eu sempre imagino o seguinte, imagina uma pessoa que tem problemas respiratórios, e tá ali naquele momento escrevendo um texto. Imagina ela colocando uma vírgula a cada momento que ela precisa respirar. Então vamos ver exatamente como é que funciona a vírgula, tá, pessoal? Realmente a vírgula não é determinada pela nossa respiração. Existem critérios objetivos, regras objetivas para o uso da vírgula. Realmente tem alguma verdade nessa história, tá? A verdade é que quando nós estamos lendo um texto, geralmente onde tem uma vírgula, a gente vai fazer uma pausa um pouquinho maior na leitura, né? Então, a pontuação acaba tendo também essa função, não só a vírgula, como os outros pontos também. Nós vamos fazer outros vídeos para falar sobre isso, tá bom? Bom, então vamos lá. A vírgula realmente ela marca uma pausa, tá? Ela marca uma pausa no texto, no discurso. Ela é um marcador sintático. O que quer dizer isso, né? Quer dizer que ela vai aparecer sempre, guarda aí, primeira grande dica, tá? A vírgula vai aparecer sempre que nós tivermos uma interrupção na relação entre os termos de uma frase, de uma oração. Então, é isso. O primeiro caso mais comum para o uso da vírgula é quando nós temos uma sequência de palavras ou expressões coordenadas, né? Então, nesse caso, né, nós chamamos isso de enumeração e essa enumeração tem que ser marcada por vírgulas. Por exemplo, no trecho da música Eduardo e Mônica, lembra? Então, quando ele diz Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar, né? Então, na escrita aí é dessa forma, Eduardo e Mônica fizeram natação, vírgula, fotografia, vírgula, teatro, vírgula, artesanato e foram viajar. Termina com E, sem a vírgula antes do E, porque nós vamos ver que na maioria dos casos não se usa a vírgula antes do E. Há dois casos em que nós usamos a vírgula antes da conjunção E. Quais são eles? O primeiro caso é quando nós temos uma oração que se inicia com um sujeito diferente de uma oração anterior, em um período composto. Imagina que eu diga a seguinte frase: eu vou te explicar e você vai entender. Nesse caso, a gente pode colocar a vírgula, né? Pode colocar a vírgula aí. Por quê? Porque a primeira oração começa com o sujeito eu. A segunda oração começa com o sujeito você. Então, nesse caso, a gente pode colocar a vírgula antes da conjunção E. O outro caso em que a gente usa a vírgula antes da conjunção E é quando a conjunção E ela é repetida. Nesse caso é para enfatizar, e isso também se caracteriza como uma figura de linguagem, que é chamado de polissíndeto, como nesse trecho tirado de um texto de Clarice Lispector, em que ela diz: ocupados como quem lavra a existência, e planta, e colhe, e mata, e vive, e morre, e come. Antes de cada uma dessas conjunções E, vai a vírgula também.
Outro caso em que a gente aprende na escola que tem que usar a vírgula é para separar o aposto e o vocativo do restante da oração. Então vamos ver cada um desses casos. Bom, primeiro, o que é o aposto, né? Para quem não se lembra, o aposto é a expressão que a gente usa para explicar um termo anterior. Como, por exemplo, na frase: a ecologia, ciência que investiga as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, adquiriu grande destaque no mundo atual. Então, nesse caso, está explicando o sentido do termo ecologia. Então, entre a palavra ecologia e o finalzinho da oração, tem que ter a vírgula para separar o aposto. Ok? O caso é o caso do vocativo. O que é o vocativo, né? Eu comecei aqui o vídeo dizendo: olá, pessoas! Essa expressão pessoas é a expressão que eu uso para me dirigir a vocês que estão aí assistindo o vídeo. Então, quando a gente usa uma expressão, seja ela qual for, para falar com alguém, para chamar alguém, né? Esse vocare em latim significa chamar. Então, quando a gente usa essa expressão para chamar alguém, ela é um vocativo, e sempre que a gente escreve, esse vocativo tem que estar separado por vírgula. A vírgula também marca a omissão de um termo, em geral o verbo. Então, se a gente disser a frase: Gabriela preferia pizza, Beatriz comida japonesa. Então aí, Gabriela preferia pizza, Beatriz, vírgula, comida japonesa. Também é usada para marcar a intercalação de termos, ou seja, quando nós colocamos um termo no meio de uma oração, de uma frase, separando dois outros termos da oração. Por exemplo, quando nós intercalamos o adjunto adverbial, aquela expressão na frase que marca a circunstância que algo aconteceu ou marca a intensidade com que algo aconteceu. Então, por exemplo, na frase saiu naquele dia para resolver aquela situação. A expressão naquele dia, adjunto adverbial de tempo, ela marca a circunstância de tempo. Então, quando o adjunto adverbial estiver fora da sua posição original, sempre que ele estiver intercalado, aí no meio da oração, saiu, vírgula, naquele dia, vírgula, para resolver aquela situação, ele está intercalado, ele é separado por vírgula. E quando ele estiver no começo da frase também, ele também recebe uma vírgula depois dele, porque a posição original do adjunto adverbial é no final da frase. Quando o adjunto adverbial estiver no final da frase, não precisa da vírgula. Outro caso de vírgula que separa a intercalação é a intercalação da conjunção. Quando a gente coloca a conjunção no meio da frase, nessa frase: sabia, porém, que não seria fácil. Então, sabia, vírgula, porém, que não seria fácil. Então, nesse caso, a vírgula aí antes e depois da conjunção. E de qualquer termo que passa a ideia de explicação, Por exemplo, ele era um homem obstinado, ou seja, não desistia nunca. Então, olha só, nesse exemplo aí, nós temos a vírgula, marcando aí a explicação, Ele era um homem obstinado, ou seja. Então, sempre que você usar ou seja, sendo assim, dessa maneira, você coloca a vírgula para separar esse elemento explicativo. A vírgula também é utilizada para separar o objeto pleonástico, O que é esse nome assustador, O objeto pleonástico é quando uma expressão repete o complemento de um verbo. Por exemplo, a mim isso não me incomoda. Esse a mim, ele tem que vir separado por vírgula. A mim, vírgula, isso não me incomoda. E o último caso é quando você está fazendo uma anotação de data, Então, e você tem que colocar o nome do local, fazendo aqueles cabeçalhos,
né? Então, São Paulo, 9 de julho de 2020. Então, São Paulo, 9 de julho de 2020. Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado vocês aí com esse assunto, né, que deixa a gente de cabelo em pé, que é a vírgula. Faça como fez a Andréia, dê a sua sugestão, tá, pessoal? Se der a sugestão, nós vamos atender, porque a ideia aqui é poder ajudar vocês. Então falem sobre o que vocês esperam aí, ver que vídeo vocês gostariam que eu fizesse. Então um grande abraço para todas, um grande abraço para todos. Curta, compartilhe, comente. Bons estudos. Até o próximo.